Boa noite, gente querida. Começando mais uma live. Hoje, 21 de maio de 2020. A gente vai ter a oportunidade de conversar aqui hoje com o Rubem Bemergui. Ele é de Macapá, no Amapá. Ele é advogado, ele é ex-secretário de Estado da Educação. É também ex-procurador-geral do Estado do Amapá. Ele já entrou aqui, daqui a pouco a gente divide a tela. Pronto. Já vamos lá, só um minutinho. Conectando. Olá, Rubem, boa noite. Jairo, boa noite. Muita honra estar aqui com você. Obrigado Rapaz, pelo seu convite. pena que o momento seja tão difícil, né? Mas é uma alegria para nós fazer essa conexão aqui, o Norte e o Nordeste hoje. Só te apresentando primeiro esse espaço, eu tenho utilizado, principalmente agora durante essa quarentena, para a gente fazer uma espécie de boletim diário do Covid-19, só que a gente tem ampliado a discussão, trazendo vozes que nós consideramos importantes na construção da sociedade que almejamos, a sociedade justa, solidária, fraterna. E para nós é fundamental cada vez mais diminuir as fronteiras e fortalecer a irmandade entre todos nós, brasileiros, não só brasileiros, latino-americanos. Então, para mim é uma alegria. Eu tenho familiares aí no norte, mas em Manaus, em Boa Vista, e eu tenho um carinho muito grande pela região. Então, eu queria te dar esse boa noite, que tu também desse a tua saudação inicial e tua boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Jairo, boa noite. É uma honra imensa estar aqui com você. Eu acho até que nem sou merecedor desse espaço. Eu sou muito pequenino para estar fazendo uma live junto com você. De qualquer forma, isso para mim é um orgulho muito grande e eu gostaria de efetivamente trocar algumas ideias com você de uma forma como eu sempre faço, extremamente livre e emitindo as minhas sinceras opiniões. Já peço de início a você, Jairo, que se eu me perder um pouco na sua pauta, você me corrige. Porque, como eu gosto de contar alguns causos, eu, às vezes, posso sair da linha. Mas eu Mas, serei Rubem, disciplinado. no nosso campo, ser latifundiário da palavra não é uma primazia sua. Exatamente. Exatamente. Rubem, Poxa, eu sempre começo fazendo esse balanço do Covid, com os números atualizados, para que o nosso povo não se deixe vencer pelaquela tese da gripezinha e tome os devidos cuidados, né? No mundo hoje nós já temos mais de 5 milhões e 75 mil infectados. São 331 mil pessoas que já chegaram a óbito por conta do Covid-19. Os Estados Unidos, uma grande tragédia, mais de 1,5 milhão de infectados e mais de 93 mil mortos. Para as pessoas que nos acompanham terem noção, a Guerra do Vietnã matou 58 mil soldados americanos. A Rússia vem em segundo lugar com 317 mil infectados e 3.099 mortos. O Brasil, daqui a pouco o número atualiza, mas os números mais atualizados dão conta de 296 mil infectados, quase 300 mil brasileiros, e já 19.231 óbitos. Trazendo mais aqui para o nosso campo, o estado do Ceará está com 31.413 casos, 2.161 óbitos. Hoje, especialmente, Rubem, uma tragédia para nós, que nós batemos o recorde, 261 mortes nas últimas 24 horas aqui no Ceará. Só para você ter noção, nós temos 2.000 policiais aqui no Ceará, 2.000 policiais afastados por conta do Covid-19. Então, a situação aqui também é muito grave. Fortaleza são 18.644 casos, com 1.307 óbitos. No Amapá, os últimos números que eu recebi, 5.188 infectados, 151 óbitos. Nós temos que considerar, obviamente, a proporção disso, porque a nossa população aqui é bem maior.
Você está me vendo e me ouvindo bem? Sim, vendo e ouvindo muito bem. E Macapá, os últimos números que eu tenho, podem até já ter atualizado, é em torno de 3.000 casos e 82 óbitos. Então, eu queria que tu fizesse uma avaliação primeira, Rubem, sobre como você está vendo toda essa situação da pandemia. Uhum. Com todo prazer, Jairo. Eu só gostaria antes de falar um pouquinho sobre a minha cidade, porque Macapá é tão pouco conhecido, inclusive geograficamente, que todas as oportunidades que eu tenho, eu peço permissão para abrir falando da minha Macapá. Macapá, para mim, eu sou judeu, é como se fosse a minha eterna noiva. O judeu, toda sexta-feira, ele realiza as orações do Shabat, Shabat Shalom. E o Shabat Shalom é aquela noiva de todas as sextas-feiras do judeu. E Macapá é a minha noiva. Eu consigo ver não só os cabelos de Macapá, mas eu vejo, em razão do amor que eu tenho por Macapá, eu vejo também as anáguas de Macapá, eu vejo os passos de Macapá, e isso me faz muito bem. Isso me estimula a tentar participar da vida política de Macapá. Eu sou daqui, a minha mãe é daqui, o meu pai era daqui, o meu avô era daqui. Eu possuo 3 irmãos além de mim. Os 3 não estão mais aqui em Macapá, porque em determinado momento da nossa vida nós tivemos que nos deslocar para Belém do Pará, porque nós não tínhamos universidade aqui. Então, os meus irmãos já ficaram. O meu irmão é um engenheiro mecânico que mora em Brasília, mas é auditor do Tribunal de Contas da União. A minha irmã é economista, mora em Brasília, e uma outra irmã é historiadora, como você, e também bacharel em Direito. Então, esse é um pouco do meu habitat familiar. Macapá também, eu queria que você soubesse, Jairo, para a nossa conversa já não ficar muito árida em relação ao coronavírus, à pandemia. Macapá foi uma cidade criada em 1758. Era a vila de São José de Macapá. E São José é o padroeiro da nossa cidade. Mas depois disso, Macapá, em 1943, passou a ser território federal. Então, Amapá passou a ser o território federal do Amapá. Só deixou de ser território federal em 1988, por ocasião da promulgação da Constituição. Mas nesse ínterim, de 43 a 88, os governos que se sucederam aí, especialmente os governos militares a partir de 64, é que indicavam os governadores do estado do Amapá. Então, nós temos uma lógica existencial, eu diria para você, autoritária. Nós só passamos a eleger o primeiro governador do Amapá em 1990. Pode até se pensar, num primeiro momento, que isso nada tem a ver com o arcabouço que nós temos hoje para enfrentamento da pandemia. Mas a história não se constrói do dia para a noite, e os seus passos, eles têm sempre consequências. E eu vou mostrar para você essas consequências do nosso período, das consequências desse período autoritário. Antes disso, evidentemente que você pode pegar estatisticamente os governos autoritários, como eram os governos de 43 a 88 no Amapá, eles nunca reverenciaram o que nós temos de mais importante na conjuntura social, que é a educação. Prova disso, Jairo, é que nós temos hoje aqui no Amapá 10% da nossa população em extrema pobreza. Extrema pobreza de pessoas que vivem com 145 ou 150 reais mensais. Uma outra parcela da nossa população, 40%, ela não está na extrema pobreza, mas está na pobreza e vive com uma renda de aproximadamente R$ 475 a R$ 500 por mês. Então, nessas circunstâncias, nós não conseguimos, nesse período militar, de governos militares,
valorizar e entregar à sociedade uma educação que pudesse subtrair essas desigualdades. Hoje nós temos no Brasil 49 milhões de alunos, 40 milhões deles estão nas escolas públicas. Nós tivemos, então, nos 10 últimos anos, um certo avanço na educação brasileira no que concerne a acesso à escola pública. Aqui no Amapá não foi diferente, mas nós temos hoje um déficit de aprendizado que é exponencial. O nosso desafio hoje seria um desafio de aprendizado. E aí, como é que você convence, quando 50% da população vive ou na pobreza ou na extrema pobreza, como você convence essa população da necessidade do distanciamento social, da necessidade do isolamento social, da eventual necessidade da quarentena? Como você convence que essa não é uma doença que só pega no outro, que ela pega também em você? Como você convence que isso pode comprometer não só a economia, isso é o de menos, mas pode comprometer a existência de milhares de pessoas, como você agora há pouco falou. E aí, nessa realidade em que nós vivemos, o que a gente percebe é que nós estancamos nesse quesito de desigualdade social e alargamos mais o fosso quando a gente não cumpre as metas, por exemplo, educacionais, especialmente a de aprendizado. Se você permitir, eu tenho um caso bem pequenino para contar e Claro. talvez ele seja didático para expressar o que eu penso, o que eu sinto. Eu tinha uma empregada doméstica chamada Denise. Essa empregada doméstica teve uma filha. Morando não, já trabalhando em casa, ela teve uma filha chamada Luísa. E ela foi cumprir a licença maternidade dela e depois voltou para casa com a Luísa, porque ela não tinha com quem deixar a Luísa. Então, a Luísa permaneceu em casa. De outra parte, eu tenho uma filha que chama Maíra. A minha filha, ela foi matriculada por mim e pela minha ex-esposa numa escola pública de qualidade. Ela teve escola de línguas, ela teve escola de reforço, ela teve todas as condições de material didático, ela tinha um ambiente familiar propício, enfim, ela tinha todas as condições de estudar. A filha da Denise não tinha essas condições de estudar. A filha da Denise mal tinha uma matrícula em uma escola pública. E eu comecei a perceber o crescimento da minha filha e o decréscimo da Luísa, da filha da Denise. Isso sempre me incomodou muito, principalmente quando eu percebia que a Denise, empregada de casa, sentava à mesa com aquela criança para tomar uma lição dela e, na verdade, ela sabia, ao final, menos do que a criança. Então, era uma situação muito, muito, muito difícil. Eu exerço advocacia aqui em Macapá. Eu nunca fiz um concurso público, nunca quis ser juiz, nunca quis ser promotor, nunca quis ser servidor público. A minha vida é advogando. E eu sou aqui um pequeno advogado no Amapá. Por acaso, um certo dia apareceu aqui no escritório alguns diretores, 3 diretores de um bom colégio público, de um bom colégio particular, para me constituírem advogado para uma determinada causa. E eu combinei com eles o seguinte: olha, ao invés, eu troco com vocês. Vocês descontam mensalmente, ou não, vocês me dão a quitação anual das mensalidades, eu matriculo uma criança na escola de vocês, vocês garantem também o material didático e o resto cuido eu. E vocês não precisam me pagar honorários. Eu fiz isso e vejo o resultado disso hoje. Muito interessante. Por quê? Porque, na verdade, a disposição do jeito que as coisas estavam em uma escola pública relativamente fraca, como são, em regra, algumas escolas públicas municipais, embora o esforço do prefeito, do atual prefeito de Macapá, ela ia levar a seguinte condição:
por hipótese, a minha filha vai estar fazendo arquitetura. Vamos dizer que a Luísa decidisse agora fazer arquitetura também. Aparecesse um concurso público. A Luísa vai concorrer a esse concurso público junto com a minha filha. É evidente que as possibilidades da minha filha ser aprovada e da Luísa não ser aprovada seriam muito grandes, porque as oportunidades foram muito distintas, as oportunidades de vida foram muito distintas. E aí eu me rebelo contra essa questão também da meritocracia. Quem pode falar em meritocracia? Talvez eu, você, Jairo, mais algumas poucas pessoas, mas a grande maioria não pode ser definida por meritocracia, porque as oportunidades são muito desiguais. A oportunidade, por exemplo, quando a educação é surrupiada das pessoas, a oportunidade, inclusive, de compreensão sobre uma pandemia é muito mais difícil do que para aquele que tem, digamos, uma certa educação. Então, feito esse pequeno... isso é um pouco de mim, um pouco da minha vida, eu gosto de falar sempre dos meus causos, e feita essa observação, o que é que eu percebo? Eu gosto de cronologia, sou um pouco vidrado em cronologia. Então, em dezembro, apareceu numa província da China, chamada Wuhan, apareceu esse coronavírus. A China buscou algumas alternativas de solução, mas, efetivamente, a China não conseguiu debelar naquele momento, primeiro um surto, antes da pandemia, depois de uma epidemia. Ela não conseguiu controlar. Não conseguindo controlar, ela foi à Organização Mundial de Saúde, fez as comunicações que tinha que fazer, mas já naquele momento se sabia que aquela doença era uma doença de altíssima transmissibilidade, de um contágio muito rápido, de uma disseminação muito rápida. De repente, eu acho que em janeiro, chega uma pessoa vindo da Itália, lá em São Paulo, e é detectada com o coronavírus. Essa pessoa é tratada e consegue superar essa patologia. Ocorre que, diante da agressividade da doença, da incerteza de cura sobre essa doença, eu penso que o governo de São Paulo errou ao não estabelecer barreiras sanitárias naquele momento. Você não pode esperar a pandemia se espalhar como espalhou hoje, para depois tomar as providências. Então, eu acho que nós temos, assim, como nós sabíamos da sintomatologia dessa doença, nós devíamos ter encarado com mais seriedade lá atrás, lá no âmago. Isso não foi feito. Não tendo sido feito, é evidente que essa pandemia iria percorrer outros espaços, especialmente num momento muito sensível como esse, em que o presidente da República dá exemplos contrários à ciência. Elege a ciência como adversária, elege a ciência como inimiga. Não está se dizendo que a tal da cloroquina cura ou deixa de curar. Em casos específicos, o médico sabe o que fazer. O que não pode se dizer é o seguinte: olha, vai para a rua, vamos produzir, a economia tem que voltar, e se tu tiver problema, está aqui a cloroquina, te vira para aí. Isso não pode acontecer. E depois, se você quiser, eu posso falar também sobre o que eu penso sobre, assim, o caso específico aqui do nosso Amapá. Rubem, deixa eu lhe dizer uma coisa. Para mim, essa tarefa de perguntar, ela também não é fácil, não, porque eu também gosto de fazer discurso, viu? A nossa próxima live vai ser sobre poesia, que eu vi que você é poeta, eu também gosto de fazer meus escritos. E eu vi que você tem uma admiração por Marielle, e um dos poemas que eu mais gosto, que eu tive a oportunidade de escrever, foi sobre Marielle. Vou lhe presentear com ele. Oh, que maravilha! Deixa eu registrar aqui algumas pessoas que já estão com a gente. Sim, sim. Sayonara, Jônica, Julie Pereira, Fio,
Luan Manajas. Pessoal, desculpa que a letra é pequena e a vista já não tá essas coisas. Marli Mafalda, Matiscon, Lucas Carvalho, Angelita Encanta, Matiscon, Ive Zorte, Augusto Neto, Emílio Macedo, Natália Almeida, Tiago Trindade, Control P, Luiz Carlos, Francimeire Paixão, Lica Ágata, Ramon Missione, Erivaldo, boa noite. Já estive no Amapá no encontro do CNB, é o Conselho Nacional de Leigos, né? Da Igreja Católica. A Julie coloca 2 grandes líderes, obrigado, querida. Aí a Bela Araújo, Emílio Macedo, Lica Ágata, o Erivaldo, 2 líderes do bem, obrigado. Francimeire Paixão, Lucas Abraão, Maria Zélia, o Erivaldo, Francimeire, minha prima, olha aí, aproveitando até para achar uma prima aqui. Via Alternativa, Lucas Abraão, Jacaúna, Zélia Costa, Erivaldo, abraço fraternal e familiar para vocês. Aí o André Missione, Maidá Costa José, Danilo de Oliveira, Valdeci Salvador, Jean-Pierre, Chapa Louco, Juliana, Nardiel Batista, Joelma, Tiago Ré, Isabel Moreira, Idegran Júnior, Eduarda Negrão, Alberto Davi, Miga, Lu Matos, Angelice Custódio, Érica Vieira, Suzane Farias, 096, Ícaro Monteiro, Kathleen Reis, Renato Jorge, Neto, Márcia, Daniele, Letícia Garcês, Genoveva Albuquerque, Lucas Abraão, grande Rubens, sempre alegria te ouvir. Obrigado, Jairo, pela sua atenção com o Amapá. Tá só começando, rapaz. Eu quero conhecer muito mais o Amapá. Letícia Garcês, Jean Gardel, MP, Bolos Caseiros, Graça, Emílio Macedo, Graça, Brenda, João Martins. João Martins é um pesquisador cearense que está lá em Portugal, viu, Rubem? Grande amigo também. Pedro Carraro, Kelly, Paulo Henrique, do Coletivo Ocupe, aqui de Fortaleza. Suelen Ragi, Valber Barbosa. Gente, daqui a pouco eu registro mais, mas eu gosto de registrar todo mundo, Rubem, porque a live só é bacana porque tem a minha presença, tem a sua, mas porque tem o nosso povo aqui com a gente. Rubem, trazendo aqui para a nossa curiosidade específica sobre o Amapá. Rubem não é Rubem, mas é porque é difícil, viu, Rubem? Até o momento, o Amapá segue com a 2ª maior taxa de infectados do país, com 509 casos a cada 100 mil habitantes. Diante disso, o lockdown. Vocês estão em lockdown, né, Rubem? Corretamente. Foi decretado e a vigência está em vigência desde o dia 19, a última terça-feira. Tal medida, o lockdown, ele é implementado para quê? Para que você possa não ter de cara uma superlotação da rede e para que você possa também fazer um esforço de ampliação dessa rede. Aí, nesse momento, eu queria te perguntar, o governo do estado do Amapá e a prefeitura de Macapá, eles têm feito esse esforço de ampliação da rede? Se um estiver fazendo e o outro não, pode diferenciar, mas esclarece isso para a gente, porque a preocupação com o Amapá hoje é nacional. Então, aproveita essa oportunidade para esclarecer isso. Uhum. Jairo, eu digo para você com franqueza, o governo do estado do Amapá e o governo do município de Macapá são como água e azeite. São coisas que não se misturam. São comportamentos completamente políticos, são distintos. São prioridades políticas muito grandes. Diante disso, Jairo, o que é que eu penso? Todas as vezes que você tenta resolver uma crise, você não pode partir de um ambiente de hostilidade. As pessoas têm, para colaborar com a superação da crise, elas têm que acreditar no líder. O líder tem que ser reconhecido como uma pessoa correta, como uma pessoa eficiente, como alguém solidário, com um recurso pessoal de empatia muito grande. E eu não vejo isso acontecer no estado do Amapá em relação ao governador. Porque, na verdade, a crise na saúde do Amapá, ela não nasceu com a pandemia. Com a pandemia, ela só exasperou as suas dificuldades. A crise na saúde do Amapá, ela é longa, ela é impiedosa, ela provoca que pessoas com necessidades de
cirurgias traumatológicas precisem fechar a rua da frente do hospital de Macapá para que sejam vistas, para que essas pessoas possam minimamente ser acudidas pelo Estado do Amapá. A saúde para o governo do Estado do Amapá nunca foi prioridade. É lamentável dizer isso, mas é uma realidade. E aí, o que é que acontece? Você provoca entre governo e sociedade uma crise de confiança que não permite que as pessoas interajam com o governo, diferentemente do município de Macapá. Especialmente quando começa a se questionar aqui no Amapá aonde estão sendo alocados os recursos que eventualmente tenham sido recebidos pelo governo federal. Se eu disser para você que talvez nos últimos 10 ou 15 dias nós já tivemos 2 ou 3 ou 4 operações da Polícia Federal em relação ao desvio de recursos públicos a partir de recursos encaminhados para combate à pandemia. Isso ligado ao Estado do Amapá, não à Prefeitura Municipal de Macapá. Então, é tudo muito difícil. Quando você não consegue aplicar bem os recursos públicos, quando você não consegue cumprir a lei, que é o primeiro passo para que você estabeleça uma relação de confiança com a sociedade, é muito difícil você ter essa sociedade como parceira. E aí, o que está acontecendo aqui no Amapá? As pessoas estão se contaminando. Acho também que o Estado do Amapá demorou demais a decretar esse lockdown. Os interesses econômicos em uma cidade pequena como o Amapá são interesses, digamos, mais perceptíveis e mais ferozes, e aí os empresários querem porque querem abrir. Eu acho que eles têm razão da aflição deles, eu acho que é justo que eles abram, mas não adianta abrir com contaminação. Não adianta assumir o discurso do presidente da República que 70% vão ter que contaminar. Ora, dos 70%, morrendo 1%, vão morrer. Milhares de pessoas irão morrer. Ontem, eu assisti um excerto de uma live em que um dos filhos do presidente da República, eu juro para você, eu tenho tanta aversão a essas pessoas, que eu não sei se é o 01, se é o 02, se é o 03. Um deles dizia o seguinte: a minha avó tem mais de 80 anos, uma tem 80, a outra tem 90. Olha, se pegar e morrer, morreu, é assim mesmo. Claro que não é assim mesmo. É evidente que não é assim Pois, mesmo. Rubem, a minha vozinha de 94 anos, ela está com coronavírus hoje, sabe? E do dia que a gente ficou sabendo, há uns 11 dias atrás, até hoje, a nossa cabeça não conseguiu mais ter sossego, porque nós não abrimos mão dela viva, entende? Então, justamente, é uma falta de humanidade, né? É uma coisa que a gente não consegue compreender, uma fala dessa. Não consegue compreender, parece que não há concepção civilizatória. Por mais que o sujeito pensasse um absurdo desse, mas ele se sente autorizado a falar publicamente. É muito triste, é muito triste. Então, o que é que está acontecendo no Amapá? Nós não tomamos as precauções iniciais. Efetivamente, o Amapá, na minha opinião, não tomou as precauções iniciais. E você viu as taxas que nós temos aí hoje, absolutamente assustadoras. O Brasil, pelo menos é o que eu tenho aqui, tem 138,7 por milhão de habitantes. Eu não sei se é o mesmo dado que você tem. Uhum. O Norte, 301,6, o Nordeste, 175,9. Você falou ainda agora do Ceará. Interessantíssimo. O Ceará tem uma taxa de 334 aqui por milhão de habitantes, o Amapá, 538. Se você pegar a população do Ceará e trouxer para Macapá e fizer o mesmo cálculo, nós teríamos 29 mil pessoas contaminadas hoje aqui no Amapá. Então, é uma coisa muito, muito, muito triste. A taxa de letalidade no Amapá, uma coisa interessante, é uma observação mórbida. A taxa de letalidade no Amapá, 3,12%. Leitos de UTI no Amapá, 141, alguns clínicos, alguns só clínicos. Então, a nossa situação aqui, ela é muito grave, ela é desesperadora. Eu até sugeri, eu sei que
é algo que a pessoa precisaria ter legitimidade para fazer isso, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa. No início da pandemia, eu sugeri uma intervenção federal na saúde do Amapá. Eu acho que seria bom para o povo do Amapá, seria bom para o próprio governador do Amapá, eu acho que seria bom para todo mundo. Como isso não aconteceu, eu até sugeri a um parlamentar, com quem eu tenho muito acesso, que o Ministério da Saúde fizesse o seguinte: olha, não manda dinheiro para o Amapá, compra os equipamentos lá e manda para o Amapá. E manda a gente para instalar os equipamentos. Porque parece que aqui é uma letargia tão grande, como se o perigo não existisse, esse perigo terrível. E eu digo sempre, anteontem eu gravei um vídeo dizendo: eu perdi um grande amigo, o Cláudio Clayer de Oliveira Monteiro. O meu primo Jorge perdeu o sogro. Amanhã sou eu. Eu tenho 58 anos de idade, vou completar já 59 anos de idade. Eu não sei se eu resisto. Eu vejo pessoas muito mais novas tendo dificuldades seríssimas, algumas vindo a óbito. Então, eu tenho... Falando um pouquinho sobre isso que você começou, Rubem, Uhum. para a gente poder bater esse papo, eu estudei um pouquinho sobre a situação do Amapá e eu realmente me assustei. Me assustei porque, por exemplo, o Clécio, né, que é o atual prefeito, Clécio, ele já declarou que a situação da saúde em Macapá já colapsou. Nós também temos uma confusão nos dados do Estado com relação aos leitos disponíveis. E o que me assustou mais foi uma fala do Dorinaldo Malafaia, que ele é o superintendente de vigilância sanitária, que ele falou que dos testes que estão sendo realizados agora em Macapá, 70% ou 75% estão testando positivo. Aí eu fiz um cálculo básico pela proporção que estava ocorrendo, de 64% dos casos em Macapá, e de que uma semana ou 15 dias esses resultados saíssem. Rapaz, se confirmar isso nessa semana, nessas duas próximas semanas, Macapá pode dar um salto para 6.500 casos. Com o sistema já colapsado com relação às vagas de UTI e as vagas, mesmo para aqueles casos mais ainda menos graves. Então, uma situação que eu justamente ia te perguntar sobre se em algum momento foi cogitada essa intervenção federal, sabe? Porque chega um momento que o sujeito pode ter dinheiro, ele pode ter condição de se deslocar, mas ele não vai ter para onde ir. é Né? isso aí. Exatamente isso. E aí, como é que foi essa situação? Vocês têm uma figura representativa nacionalmente, que é o senador Randolfo Rodrigues. Ele encampou essa tese da intervenção federal junto contigo, Rubem? Não, em razão do isolamento que eu estou definido de realmente ficar, e o Randolfo tem me incentivado muito a ficar, eu nunca tratei dessa possibilidade com ele, nunca tratei. O que eu estou vendo, se você me permitir, olha só, porque, na verdade, o Randolph às vezes se confunde, mas ele é um parlamentar, ele é do Poder Legislativo. Ele não tem como executar os planos e as possibilidades de enfrentamento. Ele tem como alocar recursos, ele tem como apresentar projetos. Olha o desempenho desse rapaz nesse período da pandemia. Se você me permitir, eu vou ler para você Claro. aqui. No dia 16 de março, o Randolfo pediu ao governo federal a abertura do hospital universitário, através da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. No dia 25 de março, o governo federal autorizou que o hospital universitário fosse ocupado. Por quê? Porque o hospital universitário aqui está em construção, mas tem praticamente 90% do hospital já concluído, e nós poderíamos ter, segundo me informaram, 100 novos leitos no hospital universitário. E do dia 25 para cá, o Randolfo comunicou o Estado do Amapá, nenhuma providência foi tomada. Essa providência começou a ser tomada agora. É tudo muito lento, é tudo muito como se houvesse uma insensibilidade muito grande.
O, o Randolph também, eu estava aqui com as... Eu te perguntei, Rubem, enquanto você procura os alfarrábios aí, deixa eu registrar mais algumas pessoas aqui, pode ser? Claro, por favor. Vamos lá, rapidinho. Que nós somos os coadjuvantes. Importante é quem está aqui com a gente, né? Kelly Nascimento, Paulo Henrique, Suelen, Valber Barbosa, Edson Valente, Tamiri Freitas, Jean Gardel, Ana Girlene, Lica Ágata, Helena Bemergui, Edson Westin, Roselma, o Edson Westin, boa noite a todos, boa noite. Edson Valente, Helena Bemergui, ela faz aqui uma saudação. O Edson Valente, sobriedade. O Paulo Henrique coloca fora Bolsonaro. Aí Charlie Sanches, Rony Araújo, Rainar Rodrigues, Cate Leite, Charles Sanches, grande Rubem. Daqui para o fim da live eu pego, viu, Rubem? A Julie Pereira, pessoa maravilhosa, educadíssima. Chapa Louco, Anselmo, Ezoes Lima, João Coutinho, Luiz Pereira, João Coutinho Laranjeira. Rubem, te admiro muito. Paulo Henrique, fora Bolsonaro, Lili Criativa, Júlia Lima, Rafa, Chico Neri, Matheus Nojosa, boa noite, Jair, boa noite, Matheus, Maria Zélia, Laidson Alves, a Angelice. Senhor Rubem, retire logo essa máscara, fica só ajeitando porque está com elástico frouxo. Eu estou com a Thaís aqui. Eu acho que o povo quer... Eu vou mandar uma foto para cada um, viu, Rubem? A Cirla Silva, a Graça, o doutor Alberto, Fábio Souza, Rose, Lucivan Pinho, Luiz Pereira, George Albuquerque, Kelvin Santiago. Lucivan Pinho, por que Macapá não tem hospital municipal? Vamos anotar aí, daqui a pouco você fala. George Albuquerque, estamos na área. Sirlene, Sandy de Paula, Lucivan, várias cidades possuem hospitais municipais, mas Macapá não tem. Aí Cá Gonçalo, Ronan Silveira, Marcos Bordalo, Márcia Daniele, Chapa Louco, desgoverno genocida, acho que ele se refere ao Bolsonaro. Josiel Carvalho, Getúlio Barreto, Ana Carolina, Lucivan, não temos hospital municipal em Macapá. Getúlio Barreto, parabéns pela live. Willy Miranda, Emílio Macedo, o Lucivan, doutor Rubem, o senhor acha que deveríamos ter hospital administrado pelo município em Macapá? Aí a Graça, assustada com a situação. O Igor coloca 6.500, se continuar como está, vai até o início de junho. G. Paula, Anne Sherida, o Paulo Henrique, fora Bolsonaro e Mourão. G. Paula, grande Rubem, George Albuquerque, Flor do Ar, Rubem querido e Simone Palheta. Rubem, eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre essa pergunta que o nosso companheiro fez aqui, sobre a questão do hospital municipal, rapidinho, mas eu queria introduzir outro assunto, aí você mistura, tá bom? O jornal Estado de São Paulo, conhecido como Estadão, ele fez um levantamento sobre a situação do Amapá, né? E solicitou uma série de informações ao governo do estado. Essas informações ou não foram passadas, ou foram passadas de forma que não condiziam com a verdade. Aí ficou aquela impressão. O governo do Amapá hoje é um governo em que falta transparência ou falta competência mesmo na gestão das informações e dos dados nesse momento tão delicado para a população, Rubem? Eu acho que faltam as duas coisas. Falta transparência e falta competência. Mas o que eu penso é que o governo do Amapá é um governo absolutamente destemido. Porque com todos esses controles externos que existem, o governo continua resistente em apresentar para a sociedade quanto recebeu, aonde está gastando, o que está comprando. Você está entendendo? Então, é um governo destemido. É muito difícil lidar com um governo assim e é muito difícil não se vencer uma pandemia, mas se vencer uma gripe com esse tipo de comportamento. Mas como eu sou muito fã do Randolph... A gente até esperava, Rubem, só te interrompendo, a gente espera gestores destemidos, mas em outro sentido, né? Exatamente, exatamente. Como é o Clécio, que é prefeito de Macapá. Eu até hoje não sei como o Clécio não foi contaminado pelo coronavírus. Porque o que esse rapaz tem tentado... O problema é que as UBSs ficam absolutamente abarrotadas, as providências são tomadas,
Mas, quando há necessidade de se tirar a pessoa da UBS, do leito da UBS, que não é um leito de UTI, para mandar para um hospital público do Estado, onde deveriam existir leitos, esse leito não existe. E aí as pessoas ficam à míngua e sofrendo nas unidades básicas de saúde, que é a porta de entrada do sistema de saúde, do SUS. Do SUS que tem agora que ser extremamente valorizado. Não tem Einstein, não tem sírio-libanês, não tem absolutamente nada que supra as nossas necessidades. O sistema e os profissionais, né, Rubem? Os profissionais de saúde que tantas vezes não são valorizados, né? Fantástico, fantástico que você falou, fantástico. Mas olha só o desempenho do Randolph, é que eu sou até suspeito para falar do Randolph, porque eu tenho um carinho pessoal muito grande por ele. Nós temos uma trajetória... Mas esse carinho, ele excede as fronteiras do Amapá, viu? O Brasil inteiro reconhece o senador Randolph Rodrigues. Eu mesmo sou um admirador, acho que ele tem, assim, eu até brinco, rapaz, a voz dele é fina, mas ele não tem medo de nada. Ele enfrenta todo mundo. Eu gosto tanto do Randolph que eu gosto até da voz dele, rapaz. Eu sou um apaixonado pelo Randolph. E guarde a fita, porque eu não mudo de ideia. Eu o conheço muito bem. Mas olha só, Jair, se você me permitir, o que o Randolph tentou. Projeto de lei que suspende o teto dos gastos públicos. Com os gastos públicos engessados, não é possível se enfrentar uma pandemia. Projeto de lei que institui renda básica da cidadania emergencial. Projeto de lei que antecipa a emissão de diploma dos médicos e enfermeiros. Projeto de lei que amplia benefícios aos inscritos no programa Bolsa Família e aos cadastrados no CAD Único durante a pandemia. O que destina recursos ao fundo partidário, o que destina os recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral do combate ao coronavírus. Uma outra interessante, projeto de lei que talvez a gente não tenha falado, e se ao final você me permitir, eu sei que nós já estamos caminhando para o encerramento, mas se você me permitir, no final, eu queria agora falar sobre médicos cubanos, mas depois eu queria falar com você, se você me permitisse, eu queria não recitar, mas ler no final uma poesia para você que traduz o meu sentimento sobre tudo isso. Mas agora eu queria falar sobre os médicos cubanos. Olha, são 4.000 médicos que não têm esse revalida, mas que desempenharam a medicina para o governo federal. Eles é que iam para nossas ilhas aqui, Ilha do Bairique, eles é que iam para os nossos interiores. Os médicos cubanos foram extremamente úteis. E hoje nós temos quase que 4.000 ainda no Brasil. Em Macapá, 27, que estão prontos para assumir, prontos para ajudar. Mas a barreira, eu não sei se o corporativismo, a resistência do Ministério da Saúde e do governo federal não permitiu que esses médicos fizessem isso agora. Eu acho que cabe uma reflexão. Nós vivemos um período completamente anormal. Vamos tentar mediar uma situação em que o povo consiga sofrer menos do que está sofrendo. Sem dúvida. Rubem, deixa eu só fazer um registro rapidinho aqui, que as pessoas escreveram aqui. A Julie, faltam as duas coisas mesmo. A Márcia Daniele, Rubem é o melhor quadro para a nossa cidade. O Brasil todo está vendo agora, tá, Márcia? Não é só agora você perdeu a exclusividade, o Brasil todo está vendo. O Martins coloca, os matemáticos acertaram em suas previsões. O Ceará alcança a marca de 261 óbitos em 24 horas. Se puder, fique em casa. O Emanuel Veríssimo entrou aqui. A Simone Palheta, concordo, o SUS precisa ser muito mais valorizado. O Francisco André Souza coloca, boa noite. Qual a opinião de vocês sobre uma possível carona de isenção que o governo federal tenta alegar para não atuar como deveria em relação aos estados que hoje escancaram suas frágeis políticas? Rubem, eu quero quebrar o protocolo aqui. Você não é obrigado a aceitar o meu convite, não, porque a gente não combinou. Mas se você tiver uns 20 minutinhos a mais, quando terminar essa live, a gente continua. Fechado. Pode ser? Porque tem tanta coisa que tanta coisa que a gente quer ouvir sua, entendeu? Olha só, teve uma coisa que chamou a atenção do Brasil, que foi bacana, que foi o movimento de artistas, o 342 Artes, né?
pessoal que já tinha se manifestado sobre a questão da Amazônia, que de 2019 em relação a 2018, nós tivemos 85% a mais de desmatamento já no governo Bolsonaro. E agora esse movimento que conta com Caetano Veloso, Matheus Solano, Seu Jorge, a Anitta e outros artistas reconhecidos nacionalmente, ele se mobilizou para arrecadar mantimentos, máscaras, equipamentos para o Amapá. Achei muito bonito isso, sabe, Rubem? E por quê? Porque você pode ficar no seu quadrado, ter uma postura egoísta, se proteger porque você tem sua poupança garantida, mas você também pode se mover e se preocupar com o outro, né? Então, eu queria saber você, como uma pessoa que já deixou claro para a gente que, acima de qualquer coisa, é um apaixonado por Macapá, apaixonado pela sua terra, como é que você recebeu esse movimento dos artistas do 342? Muito legal, fantástico. Isso aí é uma articulação que nasceu também do Randolfo Rodrigues. Por quê? O Randolfo ele ganhou uma projeção nacional e um respeito nacional que está sendo muito útil para a gente agora. O 342 tem recolhido donativos, mas ele só faz a primeira remessa, se não me engano, depois que atinge R$100 mil. Deve estar próximo já a R$100 mil. Mas existem outros movimentos aqui. O Amapá Solidário, que já distribuiu uma quantidade significativa de cesta básica, está recebendo também o Amapá Solidário parece que está recebendo agora uma doação da L'Oréal para que ele possa distribuir álcool gel para as pessoas. Eu mesmo, como aluno do Renova BR, pude produzir, a partir de óleo de fritura, alguns sabonetes para distribuir para as pessoas que não têm acesso. Eu mesmo fiz isso como meu trabalho de conclusão de curso. Então, não só o 342, como outros movimentos e gestos individuais muito, muito solidários que eu percebo aqui, sabe? Eu tenho sido procurado por amigos meus amigos que têm fome, que não têm o que comer, que pararam completamente as suas atividades. E eu tenho me esforçado muito, mas eu sou um advogado muito pequeno, eu tenho muito pouco para colaborar materialmente. Tenho me esforçado, tenho feito. Se forem na minha casa e eu tiver 1 quilo de arroz, eu vou dar metade, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, e vou dar com prazer, mas o voluntarismo não resolve. O Estado tem que interferir, é o Estado que tem que resolver. O Estado é que tem que ser eficiente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Porque é comum, nesse período de quarentena, que as pessoas sintam saudade da sua vida pretérita, de como era o seu trabalho, o encontro com os amigos, familiares. Mas e a reflexão, não da nossa vida pessoal, mas da vida coletiva, da sociabilidade que nós tínhamos? Uma sociedade com uma população carcerária enorme, uma sociedade com um desmatamento crescente, com milhões de desempregados, voltando ao mapa da fome que nós tínhamos conseguido sair. E essa sociabilidade que queremos, Rubem, será que essa oportunidade de ficar um pouquinho mais em casa, se protegendo, pode permitir que a gente reflita sobre o Macapá que nós queremos, a Macapá que nós queremos, o Amapá que nós queremos e o Brasil que nós queremos? Será que a gente pode tirar esse momento para refletir sobre uma nova sociabilidade? Uhum. Eu vou responder a sua pergunta a partir das minhas reflexões pessoais. Eu acho que sim. Eu até disse um dia desse, eu vibrava com o gol do Gabigol, eu vibrava com a vitória do Flamengo, eu vibrava com as minhas pequenas vitórias pessoais no meu escritório de advocacia, mas hoje... Mas eu quero que... Olha, se eu lhe interromper, eu quero que você consiga uma camisa do Macapá para mim, viu? Com todo prazer, é o meu clube de coração, Esporte Clube Macapá, com todo prazer. Eu não vou esquecer, já está anotado. Mas eu acho que nós vamos, sim, refletir melhor sobre isso, vamos ser mais solidários. O que nós temos que torcer é para que ou mude de comportamento radicalmente, que eu acho muito difícil, ou que seja, que deixe o governo, que é o presidente Bolsonaro. É um homem bélico, um homem que provoca guerra
todos os dias, como se a existência dele dependesse do conflito. Não há solidariedade, não há empatia. Se você não gosta de mim, você é meu inimigo. Quando você tenta destruir aquele que pensa diferente de você, você é um racista expresso. Não precisa discutir muito. Quer dizer, Rubem, nós precisamos resolver esse problema com o presidente da República, eu acho. Nesse caso específico, desde o começo da crise do Covid, o presidente definiu o coronavírus como uma gripezinha, como um resfriadinho, como uma histeria. Quando nós chegamos a 5 mil mortos, ele perguntou, e daí? O que eu posso fazer? Quando nós completamos 10 mil mortos, ele foi dar uma volta de jet ski. E agora nós estamos prestes a chegar nos 20 mil óbitos no Brasil. Como é que a nossa população vai reagir à altura se o comando estratégico, que tem que ser aquele ente que concentra mais tributos, aquele ente que é mais robusto para fazer esse enfrentamento, é um navio sem timoneiro, é um exército sem timoneiro, é um barco à deriva, né? Já dizia Sêneca que não há vento favorável a quem não sabe a que porto se dirige. Então, como é que o nosso povo vai se proteger tendo um comando estratégico como esse que hoje é o governo Bolsonaro, com 2 ministros da saúde demitidos em meio à pandemia? É verdade, é verdade. Eu só torço muito, me esforço muito para tentar, de forma didática, conversar isso com as pessoas, porque eu não gostaria que se entendesse que é algo natural, o que está acontecendo no Brasil, que seja algo natural. Nós nunca tivemos um governo como esse. Um governo que coloca em risco não só a economia do país, não coloca só em risco as riquezas naturais, coloca em risco as nossas próprias vidas. Então, eu torço para que isso não se banalize. Eu acho que nós todos temos a contribuir discutindo francamente, olhando nos olhos da pessoa e dizendo, mesmo que pense diferente, para a gente tentar chegar a um denominador comum. Vamos mediar as nossas ideias e ver quem de nós pode melhor contribuir a partir de um convencimento com fatos, sem guerra, sem assumir a guerra que o Bolsonaro propõe. O Gersuliano fez uma saudação aqui, o Caetano Bentes, a Julie Pereira, projeto lindo, acho que ela se refere ao seu projeto do Renova BR, que realmente eu vi uma sua postagem, muito bacana. A Jônica Castelo Branco, essa aqui, por sinal, é minha irmã, ela coloca novo recorde de mortes no Brasil, 1.188. Triste, né? A Angelita Encanta coloca boa, refletiu o coletivo. O Matheus Nojosa coloca Jairo, essa reflexão interna cabe principalmente à oposição e aos políticos. Demais, refletir se o que se fez até hoje está agradando o povo em geral. Será se está sabendo se comunicar com o seu público? A Angelita Encanta, um novo ethos, pensar a nossa casa comum, a mãe terra. Macapá tem uma vocação para o rural. O Gersuliano, Macapá é a paixão do Rubem, por isso vai ser cuidado na gestão do Rubem. Rubem, essa primeira fase aqui da nossa live, que você já me permitiu mais 20 minutinhos com você, eu queria finalizar o seguinte. Talvez, nesse breve espaço de tempo que eu pesquisei sobre você, que eu resolvi me interessar pela sua pessoa, e eu confesso que partiu pelo interesse que eu já tinha pelo Randolph, eu já vi que você tem uma característica que ela é fundamental para o gestor público do nosso campo, que infelizmente até alguns esquecem. Você tem empatia. Você é como se fosse uma macapaense. É macapaense que chama? Macapaense. É como se fosse um macapaense comum, um cidadão comum, aspirando a representar outros cidadãos comuns. Por quê? Porque se interessa com a iluminação pública, se interessa com a saúde pública. Eu não vi em nenhum momento você falar de grandes obras, eu não vi em nenhum momento
por mais que sejam importantes também, mas parece que o seu foco é o cuidado com aqueles que são semelhantes a você. Então, eu queria que nesse primeiro momento você finalizasse dizendo sobre esse momento especial de ter o direito de se colocar, de se propor, né, de colocar o nome à disposição do seu povo como pré-candidato a prefeito de Macapá. Será que você permite, na minha despedida, eu ler, não é nem recitar a poesia, porque eu acho que ela diz tudo o que eu penso. Claro. Tá certo. É uma poesia do Ferreira Goulart, que era um poeta maranhense, mas viveu no Rio de Janeiro muito tempo, chamado A Bomba Suja. E o poema diz assim: introduzo na poesia a palavra diarreia, não pela palavra fria, mas pelo que ela semeia. Quem fala em flor não diz tudo, quem fala em dor diz demais. E o poeta se torna mudo sem as palavras reais. No dicionário, a palavra é mera ideia abstrata, mas a palavra diarreia é arma que fere e mata. Que mata mais do que faca, mais que bala de fuzil, homem, mulher e criança no interior do Brasil. Por exemplo, a diarreia no Rio Grande do Norte, de 100 crianças que nascem, 76 levam à morte. É como uma bomba D colocada dentro do homem, quando se dispara lenta a espoleta da fome. É uma bomba relógio, e o relógio é o coração, que enquanto o homem trabalha, vai preparando a explosão. Bomba colocada nele muito, muito antes dele nascer, que quando a vida desperta nele, começa a bater. Bomba colocada pelos séculos de fome, que explode em diarreia na barriga de quem não come. Não é uma bomba limpa, é uma bomba suja e mansa, que elimina sem barulho vários milhões de crianças. Sobretudo no Nordeste, mas não apenas ali, que a fome no Piauí se espalha de leste a oeste. Cabe agora perguntar quem é que faz essa fome, quem foi que ligou a bomba ao coração desse homem, quem é que rouba esse homem, o cereal que ele planta, quem come o arroz que ele colhe, se ele colhe não janta, quem faz café vira dólar e faz arroz virar fome, é o mesmo que põe a bomba suja no corpo do homem. Nós precisamos agora desarmar com as nossas mãos a espoleta da fome que mata nossos irmãos. Mas precisamos agora deter o sabotador que instala a bomba da fome dentro do trabalhador. E, sobretudo, é preciso trabalhar com segurança para dentro de cada homem, trocar a arma da fome pela arma da esperança. Lindo. É uma poesia bonita, né? Eu gosto muito. Me identifico muito com esse poema. Emocionante mesmo. Rubem, já que você já me permitiu, Claro. Daqui a um minuto vai encerrar aqui e fazer os últimos registros, tá? Tá certo. Gersuliano, Macapá é a paixão do Rubem, por isso vai ser cuidada na gestão do Rubem. Elo Mulheres, Lair Banha, Mari Cruz, Julie Pereira. Boletim atualizado hoje pelo governo do Amapá. 5.188 casos confirmados, 151 óbitos e ainda 8.005 exames em análise laboratorial. Isso aqui é desesperador. Mari Cruz. Rubem, é importante discutir esse tema que tanto faz sofrer nosso povo. A Lica, Ágata faz um gesto sobre o poema. A Mari Cruz também, que lindo. Realmente emocionante. A gente consegue ver uma fotografia disso, né? Com a passagem das palavras, a gente não se perde nelas. A gente vê a fotografia de tudo isso. Ainda tem muita coisa boa, gente, que a gente tem que conversar. A equipe aqui que me ajuda, Rubem, eles sempre dizem, não, a live é só 1 hora. É 1 hora, mas eu não posso perder o momento. Para mim, esse momento é poético. Esse encontro ele é importante para mim. Então, eu agradeço pela tua compreensão. Daqui a 10 segundinhos aqui vai encerrar. Eu vou abrir de novo e a gente começa a segunda parte. Pode ser?
Pode ser, Jairo, muito obrigado. Um beijo enorme no seu coração, para toda a sua equipe.